Olá, irmãos da paz de Jesus e amor de Maria. Eu me chamo Carolanda Cristina, faço doutorado em Química na Universidade Federal de Goiás e lá participo do Go Enchei-vos desde 2012. Então, a convite da equipe estadual do Goiás, eu vim partilhar um pouco com vocês sobre esse sonho de amor no mundo no nosso estado. Assim, imagine que você já tenha uma noção, já tenha escutado até em outros ensinamentos aqui que a gente teve, outras partilhas, de que ano passado a gente comemorou duas festas muito grandes, assim. A primeira, os 50 anos da renovação carismática no Brasil, com o Jubileu de Ouro. E o Jubileu de Prata do Ministério de Universidades Renovadas no Brasil também. O que acontece é que o MURA começou oficialmente no Brasil com as atividades em Viçosa, em 1994. A gente já sabe que o Espírito Santo incomodava outros universitários de outras regiões a começarem essa atividade, que já existiam de maneira isolada, no Paraná, na UNB em Brasília. Mas oficialmente se escolheu essa data do início das atividades mais conjuntas em 1994. Já aqui no estado de Goiás, tudo começou em 1995, por isso que o nosso Jubileu de Prata é nesse ano. Aconteceu da seguinte forma: em Viçosa eles têm um retiro de carnaval que é o Seara, E em 1995, no Seara, no retiro de carnaval, teve um workshop, que ela tem workshops semelhantes ao que acontece em um dos nossos encontros aqui no estado, ou no ENF. E teve um workshop que foi RCC Universidade. Esse workshop foi proposto pelo Mococa, e o Mococa ele mandou cartas para diversos estados, convidando para párocos, convidando jovens que fazem universidade a irem para esse encontro e participarem desse workshop, que é o RCC Universidade, para ele apresentar o que na época era o Projeto Universidades Renovadas. Então, nesse Seara de 95, alguns estudantes do estado de Goiás foram 6, concentrados em Goiânia, entre alunos da UFG e da época da Católica, hoje PUC, mas na época católica. Então, dentre esses 6 universitários que foram, eles foram para o encontro pensando realmente que era um encontro só para universitários. Aí se depararam com o retiro de carnaval, mas conheceram o Mococa, participaram desse workshop de RCC Universidade e voltaram com o objetivo de começar as atividades do Ministério aqui no estado. Um desses jovens que foi era a Lucimar, que é estudante de pedagogia. Ela foi a primeira coordenadora estadual do MUR aqui. Então, entre ela e os outros, eles começaram a se organizar, e entrar em oração e articular atividades para que tivesse o primeiro grupo de oração universitária aqui do estado. O primeiro, ele acontecia numa sala que tinha na biblioteca da Católica na época, que hoje é PUC, e da região do Universitário. Esse foi o primeiro gol. Ele acontecia sábado pela manhã, então era um pouco diferente da nossa rotina de que é sempre no meio das aulas e no intervalo, Acontecia sábado de manhã e reunia todos que tinham vontade. Vindo desse grupo, foram surgindo outros onde os universitários que participavam desse gol tinham desejo de fazer nas suas universidades. As primeiras universidades aqui do estado, foram, no caso, a PUC, a UFG, tanto no campus universitário quanto no campus Samambaia, que são os dois da UFG aqui em Goiânia. Mas até então, o MUR só estava aqui, na Arquidiocese de Goiânia. O que aconteceu foi que em 97, eles já tinham um número significativo de grupos de orações na Arquidiocese de Goiânia, e eles fizeram o primeiro encontro de universitários católicos do nosso estado, isso em 1997, Esse encontro ele aconteceu na PUC, no auditório lá da PUC, da área 2, que é a área onde hoje nós temos a paróquia universitária. E nesse encontro vieram universitários de diferentes dioceses, e foi aí que a gente teve uma ação para se expandir o ministério mais além a Arquidiocese de Goiânia e também a Diocese de Anápolis. Na Diocese de Anápolis, uma das primeiras pessoas a trabalhar com o ministério era o Wagner Divino, que foi seminarista e hoje ele é padre
pertencente, se eu não me engano, ele está hoje no Mato Grosso do Sul, exercendo o sacerdócio lá. E aí depois desse encontro, outros encontros foram acontecendo e esse mover do Espírito Santo foi se expandindo para as diferentes dioceses do estado. Até que em 2003, nós sediamos aqui no estado, em Goiânia, um encontro nacional de universitários católicos carismáticos, o ENUC. Foi o 8º ENUC que aconteceu aqui em 2013. O ENUC era o encontro que antecede o ENUR, né? O ENUR, que é Encontro Nacional das Universidades Renovadas, ele antigamente chamava ENUC. Então esse ENUC ele aconteceu em 2013, aconteceu na PUC, e o tema dele era Avança para as Águas Mais Profundas, ou seja, desde o primeiro encontro nacional aqui no nosso estado, o Senhor nos chama a sair de uma fé superficial, o que nós reconhecemos hoje que é muito necessário para evangelizar nesse nosso meio, né? A gente precisa de uma ousadia nova, de uma ação nova para evangelizar no meio universitário. Mas toda essa história que eu apresentei para vocês é uma história muito bonita de como o Senhor trouxe esse sonho para o estado, de como várias pessoas, né, eu citei um nome, mas tantas pessoas que de modo autônomo, anônimo na verdade, foram incomodadas pelo Espírito Santo a anunciar, né, a anunciar Jesus nas universidades. E de algum modo, e plantando essa semente em campos e universitários sobre o amor de Deus. E é uma história muito bonita, mas agora, já depois de quase 7 minutos de vídeo, eu venho para falar para vocês a história que eu mais gosto do Ministério Universidades Renovadas. Ao meu ver, é a mais bonita, porque é a que interfere na minha vida. Em 2011, eu prestei para o curso de Química Industrial na UEG, na época a gente chamava Campus Uno 7, né? E lá eu era muito nova, entrei com 17 anos na universidade, né? Então eu considerava nova. Sou de Goiânia e fui estudar lá. E em meio a muitas atividades do campus, eu não preciso numerar vocês o tanto de festa e calorada que existe no nosso meio, um dos meus veteranos me chamou para participar do GOL. E lá foi o primeiro grupo de oração universitário que eu participei, foi nesse campus. Na época ele aconteceu no intervalo do almoço, né, e era muito interessante ver que era um número bem reduzido. Iam em média 5 pessoas no grupo. Então não foi nenhum tempo de ouro do GOL, onde faziam muitos eventos e vigílias. Eram 5 pessoas que tinham que perseverar. E se uma aula de uma turma cancelava, aí o GOL ia ser 3 pessoas. Muitas vezes eu fui no GOL que eram 3 pessoas. Mas isso me incomodava aí para aquele grupo, no horário do almoço. Eu tirar a parte do horário do almoço para ir para aquele grupo. E assim, mesmo não sendo tempos de ouro, mesmo não sendo o grupo mais fácil, mais bem estruturado, né, com um núcleo mais lindo e cheio de servos, porque éramos 5, literalmente 5, eu encontrei ali algo diferente. E ainda em 2011 eu transferi, vim para a UFG, né, a Universidade Federal, e eu senti falta. Eu senti falta daquele grupo de 5 pessoas que se reuniam e rezavam. E aí nesse tempo eu não tinha GOL nenhum, porque o campus da UFG é muito grande, ninguém me convidou, eu não vi nenhum folder, nem nada divulgando o GOL no campus inteiro. Até dava uma olhada nos painéis, mas nunca vi nada. E é aí que eu vejo também a importância do pastoreio, porque o antigo coordenador daquele GOL de 5 pessoas que eu participava, ele me perguntou se eu encontrei algum GOL no campus que eu estava estudando. Ele mandou mensagem na época para mim e perguntou. E aí eu falei para ele que ainda não tinha encontrado. Aí ele falou, procura, porque o campus é grande, aí deve ter algum GOL. E já eu acho que no segundo semestre que eu estava estudando, eu vi num painel da biblioteca um folder preto e branco, uma folha de Chamex, divulgando o grupo Encheios, que é o que eu participo até hoje, né? Porque ainda estou no campus. E aí nesse grupo eu vi e falei, não, eu vou lá. Fiquei me organizando para ir. E
depois de algumas semanas eu consegui participar do grupo, né? Era numa sala de um centro de aulas, acontecia lá, e eu fui muito bem acolhida na primeira vez. Eles tinham um caderninho, anotavam o nome da gente, o número de telefone, a data de nascimento, então eu recebia SMS, na época era SMS, recebia SMS de hoje tem gol, não se esqueça, agora temos um encontro, não se esqueça, recebia mensagem de feliz aniversário, e eu fui participando daquele grupo. Assim, e sempre eu observava, quando eu saía do convívio da minha turma, olha, a gente vai ter que terminar o almoço mais cedo hoje e vou pro grupo. E apresentava para as pessoas o que era isso, sabe? E o Senhor ia me incomodando a continuar estando ali. No ano de 2014, o Ministério fez 20 anos a nível nacional. Aí teve um encontro nacional que aconteceu em Viçosa, na faculdade onde teve, né, esse marco inicial do Ministério. E eu não podia ir para esse encontro. Na época universitária, sem dinheiro, eu achava que eu não podia ir. E aí a coordenadora me chamava, muita gente me incentivando aí, né? E me incentivando inclusive financeiramente. Tiveram irmãos que me ajudaram financeiramente. Não te emprestam dinheiro para você pagar a sua inscrição, enfim. E eu fui nesse encontro. E foi o primeiro encontro da renovação carismática que eu fui fora aqui do estado, né? E lá eu percebi que o que eu fazia, parecendo de uma maneira tão isolada, que era um grupinho pequeno, o meu gol na UFG em média 10 pessoas no máximo, né? Enquanto na UEG eram 5. Então aquele grupo pequeno, às vezes, que me pareciam tão tímidos num campus tão grande, parecia que eu estava alcançando tão poucas pessoas, eu me encontrei com muitos jovens que faziam a mesma coisa. E mesmo parecendo algo tão pequeno, num intervalo tão curto, ele sentiu o amor de Deus ali também. E assim o Senhor foi me incomodando, né? Eu assumi a coordenação do meu gol durante um tempo, fui coordenadora lá, passei por outras coordenações, a nível de arquidiocese, a nível de estado, mas o que eu tenho, assim, de mais importante do ministério, e é o que eu quero deixar para vocês como mensagem, existem históricos, né, de muitas pessoas que passaram pelo ministério, existe muitas formações, mas o maior fruto que a gente pode ter é a conversão e a mudança de vida de alguém. E eu posso falar que quando eu peguei o meu diploma de bacharel em Química Industrial no UFG, eu não estava pegando só um diploma de atividade técnica. Eu não aprendi naquele tempo que eu fiquei naquela universidade só a exercer uma profissão. Embora a gente saiba que isso é importante, como leigo a gente precisa ter um ofício, independente do estudo que a gente tenha feito, né, e do tempo dessa graduação, que a gente precisa, né, de um ofício por questões práticas, exercer a nossa profissão e a nossa missão, né, aqui no mundo, que o Senhor nos confia também a evangelizar com o nosso trabalho. Mas o mais importante é que eu consigo ver que em meio aos desafios de anunciar Jesus na universidade, de assumir coordenações quando eu não tinha tempo, quando eu estava fazendo estágio em outra cidade, quando eu tinha TCC para escrever, quando eu tinha 1000 desculpas para falar que eu não precisava de Deus ou que eu não conseguia ter uma conversa com Ele, que eu não tinha tempo para ter conversa com Ele, eu tirava, nem que fosse os minutos do gol, da reunião de núcleo, para realmente saber o que Deus queria para a minha vida, para receber a oração dos meus irmãos também, para orar por eles. E isso para mim é o mais importante, porque eu saí de lá transformada profissionalmente, entrei como estudante de ensino médio e saí como graduada, mas eu saí transformada espiritualmente, porque a minha vivência de fé, de quando eu tinha 17 anos entrei na universidade, e a minha vivência de fé de quando eu concluí minha graduação, eram muito distintas. E isso tudo é graça de Deus, mas é uma graça que Deus fez por meio desse ministério, por meio desse grupo de oração, que eu participei e hoje, como faço pós-graduação, continuo participando. Então, irmãos, nesse tempo final, sei que vocês já estão concluindo esse vídeo de 15 minutos comigo, eu convido vocês a fazerem essa avaliação. Avaliar o que o Senhor tem feito, tem moldado na vida de vocês durante a sua graduação. A gente aprende muitas coisas, a gente vê muitas disciplinas,
A gente estuda muita coisa, a gente procura estágio, a gente procura muitas experiências na universidade. Mas em meio a isso tudo, como o Senhor tem te moldado para ser mais dele, para viver mais próximo dele. Isso com o auxílio do ministério ou não, mas o que o Senhor tem te moldado. E eu convido você, assim que concluir esse vídeo, a levantar um louvor a Deus, agradecendo pela chance de estar fazendo um curso superior, de ter feito um curso superior, por tudo que você viveu nesse tempo, que são coisas que só você e Deus sabem, porque durante a graduação a gente passa por muita coisa. E a louvar e bendizer a Deus se você viu a graça dele acontecendo na sua vida, na vida de outros colegas que viraram amigos e que acabam sendo, sei lá, padrinhos, pessoas que você viu recebendo sacramento porque receberam o anúncio do amor de Deus na universidade. Então realmente convido, porque muito obrigado, Senhor. Se essa missão acontece, se esses frutos podem ser vistos, é graça sua. É graça e dom seu. É graças ao amor de Deus. A nossa experiência de oração vivenciada nesse meio, que às vezes a gente nem esperava. Eu entrava na universidade esperando ter um diploma. E o Senhor fez muito mais. Além de um diploma, Ele transformou a minha experiência de vida com Ele. E isso vale muito mais do que o meu diploma. Eu tenho ciência. E a isso eu sou muito grata. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor não me transformou só profissionalmente. O Senhor me transformou espiritualmente. Eu tive uma convivência contigo que eu não esperava ter naquele lugar. Muito obrigada, Senhor, porque pela minha graduação o Senhor alcançou a minha vida e por essas experiências que eu passei de unidade contigo, a minha fé foi transformada. Bendito seja o nome do Senhor. E que o Senhor possa continuar nos incomodando a muitos e muitos outros jovens, para que mais pessoas possam dizer, na minha faculdade, eu não vivenciei só conhecimentos acadêmicos. O Senhor me alcançou e eu tive também a minha fé transformada. Amém. Assim seja. Continue, Senhor, derramando o Teu Santo Espírito sobre cada campus do estado de Goiás. Amém.